Eu me chamo Rogério Pio, curso Ciência da Computação e vou apresentar meu trabalho, que é um jogo feito com a biblioteca do Turtle em Python, trabalho de fundamentos de programação. A pontuação começa em 0, combustível começa em 50. Apertei espaço, iniciou. Toda vez que eu pego combustível, eu ganho 16 de combustível. Vou bater aqui em um carro, perdi 10 de combustível, vou bater em outro carro, perdi 10 de combustível. Na borda, a mesma coisa. E o combustível só aparece de 5 em 5 vezes que os carros aparecem, no caso. Então a proporção é de 5 para 1, no caso. E o combustível, ali a quantidade, ele desce de 1 segundo para um combustível, uma unidade de combustível. Enfim, aqui eu vou explicar meu código. Aqui eu importei o Turtle, importei o Random, as bibliotecas que eu vou usar. Aqui as variáveis, eu vou explicar mais para frente, as variáveis globais. Aqui a janela, né? A tela, no caso, eu dei o nome de janela, criei aqui. E ela vai ser cinza, vai ter o fundo cinza e desliguei a animação, né? 360 e desliga a animação. E o tamanho aqui da tela, né? Da janela, 900 por 700. E aí, aqui adicionei os shapes, né? As imagens do carro, dos inimigos, do combustível, pista, explosão. Aqui criei o torto da pista, né? Adicionei a imagem, pedi para ele subir, para ele não ficar riscando a tela. Virei 90 graus porque o Turtle entende como se eu estivesse criando um jogo na horizontal, só que o meu jogo é na vertical. Então eu virei ele 90 graus. E pedi para ele ir para a posição 0,400. Mesma coisa aqui na pista 2. O carro, mesma coisa, só pedi para ele parar essa posição, no caso. O combustível, a mesma coisa, só muda que eu dei um Red Turtle aqui para ele ficar invisível no início do jogo, antes do início do jogo, né? O inimigo também, o inimigo 2 também, e a explosão aqui também. Aqui os pontos, no caso, controlam a pontuação que aparece. Ele dei um Red Turtle, expliquei para quê, para não aparecer o turtlezinho, né, só aparecer a frase. O Blue para ser azul e para essa posição aqui, né. Aqui é a mesma coisa, pontos de combustível. Aperte espaço, né, que é a frase que aparece em vermelho, no caso. E aí a função espaço. Aqui chamei a global iniciar pausar, que ela muda entre 0 e 1. Quando iniciar pausar for 0, o jogo está parado. Quando for 1, o jogo roda. E essa variável sempre só vai ser 1 quando apertar espaço. Aí quando eu aperto espaço, no caso, né, meu jogo vai para, o meu carro vai para essa posição aqui, a explosão não aparece, porque ela só aparece quando tem colisão, meu combustível vai aparecer numa posição random, né, eu usei a biblioteca do random aqui, função da biblioteca do random para ele aparecer uma posição aleatória dentro desses parâmetros de x e y. E pedir para ele aparecer inimigo mesma coisa, inimigo 2 também. Aqui é a função direita, o carro vai se mover para frente em 20 pixels quando iniciar pausar for 1, né? Porque ou seja, quando o jogo estiver rodando, quando apertar espaço. Porque senão o jogo vai ser, o iniciar pausar vai ser 0 e o jogo não vai rodar. A função esquerda aqui é a mesma coisa, né? Como eu já falei, o jogo entende como se fosse vertical, então para frente seria para a direita e para trás seria para a esquerda. E aqui a pista DC, né? A pista, no caso, já virei ela a 90 graus, então aqui a velocidade seria, né? Ela vai de 5 pixels quando o jogo está iniciado. Aqui peguei a coordenada Y da pista e falei que se ela sair da tela, no caso, né? Sair dessa posição, passar dessa posição menos 400, ela vai subir, né? Vai aparecer lá em cima, no caso. A pista 2 é a mesma coisa, só que só muda a posição aqui, né? Achei essa posição, foi a posição que faz com que não pareça que são duas pistas. Aí aqui a função combustível DC, que ela pega a coordenada y do combustível, atribui a uma variável, e eu diminuo essa variável de 7, que seria a velocidade. Isso apenas quando o jogo estiver iniciado, quando apertar espaço. E peço para o combustível, então, né, ficar o y do combustível mude, menos 7 sempre, né? Desça menos 7, no caso, vai descendo. A função principal, chamei a variável i, que ela controla quantas vezes os inimigos vão aparecer. Aqui, peguei a coordenada do y, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, diminui de 7, para ela ficar descendo, 7 pixels. O y2 é a mesma coisa, do inimigo 2. E se o inimigo passar de menos 400, o inimigo vai aparecer numa posição aleatória, tanto para esse x, tanto para esse y aqui. E toda vez que ele sair da tela, né, toda vez que ele aparecer, o i vai somar com 1. E quando i dividido por 5, o resto for 0, ou seja, quando i for um múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, o combustível vai aparecer nessa posição random aqui, nessa posição aleatória aqui. E pedir para ele descer, né? Chamei a função combustível descer. Mesma coisa para o inimigo 2, né?
Já expliquei aqui, vai aparecer uma posição random se ele passar da tela. Chamei todas as funções que eu usei e pedi para a janela atualizar toda hora e usei o OnTimer aqui, ponto OnTimer, para a função principal, combustível DC e pista DC rodar em 160 FPS no caso. E isso ensinou isso aqui na sala. Aí aqui a função pontuação alcance, que estou chamando a global pontuação, controla a pontuação, no caso, né, normal. Aqui a gente se pausar, já expliquei, né? Então a pontuação começa em 0, ela vai somando de 0 em 25, no caso, quando o jogo estiver iniciado, quando for 1. Se o jogo pausar, né, se for igual a 0, essa variável aqui, a pontuação zera também. E aqui eu usei, né, um ponto clear para um número não ficar em cima do outro, um número não ficar em cima do número anterior escrito. Então aqui eu pedi para escrever, né, pontuação, aí chamo a variável, né, dividir por 2, né, ou dividir com 2 barras, porque você falou que tinha que ser um número inteiro, então dividir por 1, né, com 2 barras, aqui a fonte, o tamanho e negrito. E aqui, a função apertar espaço. Iniciar pausar, né, chamei ela, e se o jogo estiver parado, aperte espaço, vai dar um ponto clear e ele vai aparecer aqui, né, vai escrever aperte espaço para continuar nessa fonte, nesse tamanho e negrito. Se o jogo estiver rodando, o aperte espaço vai sumir e não vai escrever mais nada. Aí aqui a função colisão borda. Chamei a função iniciar pausar e a quantidade de combustível. Essa aqui é a quantidade de combustível. Se eu peguei a posição aqui do X do inimigo, né, coordenada X do carro, do caso, desculpe, a todo momento eu estou pegando essa coordenada do X e se ela passar de 200, ou seja, da borda direita, o carro vai... Eu peguei a posição do carro aqui, né, tanto do X, tanto do Y, a coordenada, atribuí a variáveis e coloquei que a explosão e o carro vão aparecer numa posição que o Y vai ser o Y que ele já está, na altura que ele já está, mas o X ele vai mudar, vai um pouquinho para o lado. Por quê? Porque isso evita com que meu carro, ao bater na borda, ele continue batendo na borda até meu jogo ser iniciado, né? Então, não dá a impressão visualmente que ele não está batendo. Isso foi mais para o funcionamento do jogo. Aqui a explosão, pedi para ele aparecer, né? E aqui iniciar pausar, né? Ele, no caso, se bater na borda, o jogo vai pausar. E a quantidade, né? Vai diminuir em 10, quantidade de combustível. Mesma coisa aqui, estoque para a esquerda, só mudei também dos 200, mais 10, enfim. E a função colisão. Eu estou diminuindo aqui a coordenada do x com a coordenada do x do inimigo com a x do carro, y do inimigo e y do carro. Atribuir a variável, né? E, consequentemente, eu achei a distância entre os pontos e a gente sabe que esse carro, por exemplo, ele está em cima de um ponto, mas visualmente ele está em cima de outros pontos. Então, eu achei esses valores aqui que foram os valores que aparentemente ficaram mais perfeitos, né, para que ocorra uma colisão, né. E aí, estou pegando aqui a coordenada x, a coordenada y, e estou pedindo para a explosão aparecer nessas coordenadas, né, em cima do carro, no caso, e pedir para ela aparecer. Enfim, e toda vez que houver colisão, vai diminuir de menos 10. A mesma coisa aqui, só que para o inimigo 2. A colisão combustível, né, a função colisão combustível, estou pegando a quantidade de combustível, iniciar, pausar e quantidade fixa, que basicamente é a quantidade inicial de combustível. Então, eu estou pegando a quantidade que começa em 50 e estou diminuindo desse valor aqui. E peguei esse valor para parecer que realmente está diminuindo de um combustível para 1 segundo. Isso quando o jogo estiver rodando. E aí eu dei um ponto clear, já expliquei para que serve e pedi para escrever o combustível, né, e a quantidade sendo o número inteiro, porque eu estou dividindo por 2 barras. E aqui, né, a fonte, tamanho e negrito. Se a quantidade de combustível for menor ou igual a 0, o jogo vai parar e a quantidade vai voltar a ser 50, porque a quantidade fixa é 50. E aí, colisão, mesma coisa que eu fiz aqui em cima com os inimigos, eu usei aqui, né, pegando as coordenadas x dos dois, coordenada y dos dois, subtraindo, e esses valores aqui mudaram em relação a esses de cá, porque o combustível é menor, né, e eu achei esses valores aqui, fiquei testando, toda vez que houver colisão, o combustível vai para essa posição aqui, ou seja, ele some da tela, e a quantidade soma com 16. Aqui eu pedi para ouvir, né, pedi para apertar quando eu apertar para a direita, a setinha da direita vai realizar a função direita, quando apertar a setinha da esquerda vai realizar a função esquerda, quando apertar espaço vai realizar a função espaço. Chamei a função principal e isso aqui é para fazer com que a janela continue aberta, o janela.mainLoop.